Entre os vídeos mais assistidos aqui no nosso canal, está um que mostra o projeto e a construção de um par de caixas de baixo custo que servem tanto para sistema de home theater como para receivers e amplificadores vintage, tipicamente aqueles com 20 watts por canal ou até menos. Nesse projeto foi utilizado um falante como esse aqui, comprado no Mercado Livre. Depois que esse vídeo foi publicado, eu já fiz mais algumas cópias desse mesmo projeto para clientes nossos, para amigos e até para o nosso uso aqui, sem qualquer problema. Porém, recentemente, eu resolvi fazer uma nova versão desse projeto, com outro tipo de acabamento, outro tipo de amortecimento interno, e adquiri mais 4 alto-falantes no Mercado Livre, da mesma marca, mesmo modelo. E aí começaram os problemas, que eu vou explicar a seguir. E vou explicar também, neste mesmo vídeo, qual é o sistema que eu uso para parear um conjunto de alto-falantes, ou seja, para selecionar um lote de alto-falantes que tem as mesmas características para um determinado projeto. Nesse caso aqui, por exemplo, que os alto-falantes trabalham em conjunto, são 2 alto-falantes por caixa. Os falantes precisam ser iguais, senão a caixa não vai dar sintonia direito, o som vai ficar irregular, não vai ficar igual uma caixa na outra. Então os falantes precisam estar muito bem alinhados. Quando você compra alto-falantes de um fabricante famoso, como Selênio, JBL e tantos outros, normalmente se você compra os falantes juntos, do mesmo lote, você não vai ter qualquer problema para parear os alto-falantes. Mas quando você trabalha com alto-falantes baratos, principalmente esses menores, de fabricantes que não são assim tão conhecidos, você pode ter problemas. Vamos ver então qual foi a situação que eu encontrei na minha compra no Mercado Livre, qual foi a reação do vendedor. Vamos ver também qual é o sistema que eu uso para parear os alto-falantes quando a gente vai começar um projeto como esse. E depois, no fim, eu vou mostrar as minhas conclusões. Qual foi o problema que eu encontrei ao fazer as compras desses alto-falantes? Como eu precisava de 2 pares, ou seja, 4 alto-falantes, eu peguei um pacote que o vendedor oferecia no Mercado Livre e comprei os 4 alto-falantes. Assim que eles chegaram aqui, eu fui testar. Um teste simples, com ohmímetro, só para ver se eles estavam, pelo menos com a bobina em ordem. E, para minha surpresa, um dos falantes, a bobina estava queimada. Ele não tocava, não acontecia nada. Foi justamente este alto-falante aqui, que eu até sem querer acabei furando aqui a etiqueta da parte de trás. Muito bem, eu entrei em contato com o vendedor e ele disse que isso era praticamente impossível, porque eles testavam os falantes um por um antes de embalar. Então eu falei para ele, olha, eu não sei o que aconteceu. O fato é que o alto-falante está interrompido, a bobina não funciona. Aí, para não ter que devolver o lote inteiro, ele fez a seguinte proposta: faça uma nova compra e eu te mando, em vez de 2 alto-falantes, te mando 3 alto-falantes. Ok. Então ele criou um novo produto lá no Mercado Livre com 3 alto-falantes, mas pelo preço de 2. Então, foi feita a compra. Então ele mandou mais 3 alto-falantes. Eu fiquei então com 7 alto-falantes, sendo que um deles estava queimado. Quando o novo lote chegou aqui, aí então eu fui testar os alto-falantes realmente para fazer aí o pareamento deles. E para minha surpresa, um deles tocava muito mais baixo que os outros.
Novamente eu entrei em contato com o fornecedor. Ele disse então que era para eu desfazer todas as compras, que ele não ia mandar mais nada e que para que eu fizesse um favor de não comprar mais com ele, porque os falantes dele não atendiam ao meu padrão de qualidade. Eu até expliquei, mas escuta, meu amigo, o padrão de qualidade é o seguinte: os alto-falantes todos eles têm que tocar com um mínimo de igualdade entre eles. E isso não aconteceu. Um dos alto-falantes não tocava, e o outro falante está muito mais baixo que os outros. Isso não é culpa minha. Os alto-falantes vieram assim. Ele disse que não tinham o que fazer, que eu devolvesse os produtos e que não comprasse mais dele. Falei, ok. Como eu já estava aqui com os 7 alto-falantes, eu falei, vamos então testar os alto-falantes e ver se eu consigo, dos 7, selecionar pelo menos 4 para que eu consiga fazer o meu projeto. Então, é esse sistema de pareamento ou de checagem dos falantes que eu vou mostrar agora, a seguir. Que, aproveitando a oportunidade que surgiu, em função dessa compra no Mercado Livre, talvez esse mesmo sistema sirva para você em outros projetos, ou se você quiser depois reproduzir esse mesmo projeto que nós vamos mostrar num vídeo futuro. Eu estou aqui na bancada, já com tudo pronto para começar os testes. Ali está o nosso receiver que a gente usa para gerar o som. Estamos aqui com um PC para gerar os sinais que a gente precisa. Temos aqui também um gerador de sinais. Vamos usá-lo também. Nosso milivoltímetro. E ali o nosso milivoltímetro com outras funções também. Eu coloquei os alto-falantes todos aqui na bancada, os 7. Esse aqui foi o que veio danificado. Eu fiz um reparo nele, eu troquei a bobina para deixar ele pelo menos falando. Ele ficou diferente dos outros porque a bobina não é igual. Mas pelo menos ele está falando, eu vou incluir eles no testes, só por curiosidade. E eu numerei os falantes, de 1 até 7. E fiz uma planilha onde eu vou começar a marcar os parâmetros. Então aqui estão os falantes, ó, de 1 a 7. Eu vou marcar aqui a bobina, que é a resistência ôhmica da bobina. Não é a impedância, é a resistência ôhmica. Nós vamos medir ali com o nosso multímetro a resistência da bobina, porque ela tem que ser igual. Aqui vai ser o FS, a frequência de ressonância do alto-falante. Isso vai nos dar uma ideia de como temos que fazer a sintonia da caixa. E aqui uma medida que é o SPL, Sound Pressure Level, ou seja, nível de pressão sonora. Nós vamos alimentar os falantes todos com a mesma tensão, em 400 Hz, e através de um aplicativo de celular vamos medir o ruído que ele está gerando. Eles têm que produzir o mesmo nível sonoro, medido em decibéis. Então vocês vão ver que a diferença é muito grande. Eu vou então começar a fazer os testes. Vamos primeiro ver a resistência ôhmica. Eu vou medir de todos os falantes e volto aqui para comentar. Bom, feita a medição da resistência ôhmica das bobinas, o resultado está aqui. Ressaltando que nós estamos medindo a resistência ôhmica, não é a impedância da bobina. A impedância vai ser sempre maior do que a resistência ôhmica, porque na impedância entra o efeito de campo magnético da bobina, ok? Mas isso nos dá uma ideia da qualidade da bobina, que se a bobina for igual, então a resistência tem que ser a mesma. Mas veja as diferenças. Falante 1, 6,9 ohms. 2, 8. 3, 8,3. 4, 6,8. Está mais ou menos parecido com o primeiro. Falante 5, 6,5. Está mais ou menos no mesmo grupo. Falante 6, 6,7. Está mais ou menos no mesmo grupo. O falante 7, que foi o que eu troquei a bobina, está dando um valor totalmente fora, 9,3. Quer dizer que a bobina que eu coloquei ali não é boa, não é de boa qualidade, e não é uma bobina de 8 ohms.
provavelmente vai dar 11 ohms, 12 ohms, se eu medir a impedância mesmo. Mas tudo bem, vamos continuar a fazer as medições e ver o que acontece. Vamos agora medir o FS, a frequência de ressonância. Já está tudo pronto aqui para fazer a medição. Eu vou usar o mesmo esquema que a gente costuma usar e eu vou deixar aí na tela. Então nós temos aqui um gerador de sinais. Ali nós temos um frequencímetro. Ali nós temos um milivoltímetro. E ali nós temos um receiver. Então o que vai acontecer? Eu vou gerar o sinal aqui, ele vai ser amplificado pelo receiver. Do receiver vai ser jogado no alto-falante. Antes disso vai passar por um resistor para fazer a queda de tensão. Aqui nos bornes do alto-falante eu vou ligar o milivoltímetro e eu vou variando a tensão no nosso gerador